A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês que têm assistido meus vídeos, têm compartilhado, né, que têm ajudado a fazer a obra de Jesus na terra. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, ative aí o sininho, compartilhe com seus amigos, porque eu creio que Deus ele tem falado muito aos corações. Eu tenho recebido mensagem no WhatsApp falando que Deus eh, restaurou, que Deus ele tem falado grandemente ao coração. Isso nos incentiva a continuar, queridos, a fazendo a obra do Senhor, porque eu creio que uma só pessoa, pelo menos, o Senhor ele fala através desses vídeos, porque Deus ele conhece o necessitado. Então eu tenho certeza que Deus tem usado este canal como canal de bênção na vida de muita gente. E por isso eu sou grata a Deus. Amém? Hoje Deus ele colocou uma palavra no meu coração que fala sobre proteção, que nós somos um povo protegido por Deus. Aonde nós estamos, sempre tem anjos, né, para nos guardar, para nos livrar. Deus, ele sempre está enviando uma palavra de alerta para que nós venhamos, né, nos guardar das ciladas do inimigo. E Deus, hoje, ele tem uma palavra para a tua vida. Amém? Capítulo 6 de Segundo Reis, no versículo 8 vai dizer, o título é Eliseu revela o conselho do rei da Síria. E no 8 vai dizer assim, e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo, guarda-te de passar por tal lugar, porque ali estará os Círios, né? E no versículo 15 vai dizer assim, e o servo do homem de Deus levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então o servo, disse ao seu senhor: Ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu disse: Não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Essa palavra é maravilhosa, é uma palavra onde nós vamos ver, né, a proteção de Deus para aqueles que o temem, para aqueles que andam segundo os seus mandamentos. A Bíblia vai dizer que o rei da Síria fazia guerra contra o rei de Israel. E ele agora começa a planejar pegar o rei de Israel de surpresa. A Bíblia vai dizer que ele chama os seus servos e faz uma reunião e diz assim: olha, em tal lugar e em tal lugar eu vou descer o nosso acampamento e ali nós vamos acampar. Para quê? Para pegar o rei de Israel desprevenido, pegar o rei de Israel desapercebido, né? No momento que eles estivessem passando por tal lugar, eles iriam estar achando que estava tudo em ordem, tudo bem, mas havia uma cilada. E Deus agora revela isso ao profeta Eliseu. Já quero abrir parênteses aqui para dizer para você, quando eu e você estamos na presença de Deus, o inimigo ele não pode nos pegar desprevenido, porque a palavra de Deus diz que ele tudo revela para os seus pequenos. Quando nós temos uma vida de oração, quando nós temos o hábito de ler a palavra de Deus, Deus ele sempre vai nos alertar os perigos que estão nos cercando, para que nós venhamos vigiar, para que nós venhamos desviar do mal. Não foi diferente na vida do rei de Israel, queridos. Havia um profeta, um homem de intimidade em Samaria. Havia um homem que tinha contato com Deus. Então Deus revelava tudo que o rei da Síria planejava. Deus revelava a Eliseu. E agora Eliseu envia o seu servo até o rei de Israel, dizendo assim: olha, em tal lugar e em tal lugar vai estar ali o acampamento dos sírios, evita passar por tal lugar. Por quê? Porque se o rei ele não tivesse dado ouvida ao profeta de Deus, ele iria certamente cair em uma daquelas ciladas e iria ser derrotado. Aí está, sabe, vamos dizer assim,
a receita para que nós venhamos ser vitorioso, dá crédito à palavra do Senhor, dá ouvido ao que Deus nos fala. Se Deus falou, olha, não vai, não vai. Se Deus falou, evita, evita. Por quê? Porque Deus conhece o que está para acontecer lá na frente. E agora diz a palavra do Senhor que o rei de Israel deu ouvido à palavra do Senhor e não passou naquele determinado lugar. Porém, ele envia algum dos seus servos para ver, para descer ali, para ver se realmente o rei da Síria estaria ali. Não uma nem duas vezes. E ele percebeu que verdadeiramente Deus havia falado com ele. E diz a palavra do Senhor que agora os planos do rei da Síria foi frustrado. Os planos do adversário para a minha vida e para a tua vida são frustrados nesse dia. Deus está quebrando o laço que Satanás tem tentado colocar nos nossos caminhos. Deus, ele está nos dando livramento com esta palavra. E diz a palavra do Senhor que agora o rei da Síria chama os seus servos e fica nervoso, irado e fala, me faz saber qual de vós é pelo rei de Israel? Me faz saber quem é o traidor. E alguns deles ali, levanta-te. E um diz assim, olha, meu senhor, nenhum de nós estamos te traindo, mas há um homem em Samaria, chamado Eliseu, um profeta, que revela tudo ao rei de Israel, até mesmo aquilo que você fala na sua cama de dormir. Tudo que você pensa, ele revela. Então, querido, nós servimos um Deus que tudo que passa na mente do adversário, tudo que passa na mente, sabe, do inimigo para com as nossas vidas, Deus, ele já conhece antes mesmo da cilada chegar. E agora vai dizer a palavra do Senhor que o rei da Síria ficou tão furioso, ficou embravecido, e agora muda o foco. Ele agora não quer mais ir buscar o rei de Israel por enquanto. O foco dele é o profeta Eliseu. Quero te dizer que quando eu e você nos levantamos para fazer a vontade de Deus, o inimigo também se levanta para tentar nos destruir, para tentar nos amedrontar, nos parar. E diz a palavra do Senhor que o rei da Síria agora chama o seu exército e manda procurar saber aonde está Eliseu. E aí agora o seu servo vai buscar saber. E diz a palavra do Senhor que descobre que Eliseu estará numa cidade chamada Dota. E agora ele envia para lá um grande exército, sabe? E chega uma noite. À noite aquele exército chega na cidade em qual Eliseu estava e cerca a cidade. A Bíblia vai dizer que era de manhã muito cedo, quando Geazi levanta. Eu acredito que Geazi levanta para tomar um ar puro, para ver como amanheceu o dia. E Geazi descobre que a cidade está cercada. Olha a diferença. Geazi era um homem de Deus, porém não tinha a mesma intimidade que o profeta. Ele andava com o profeta, ele via Eliseu fazer muitos milagres, ele via a intimidade que Eliseu tinha, mas Geazi ainda não tinha a mesma fé. Isso já me diz, sabe o que, queridos? Que nem todos que estamos na casa do Senhor, nem todos que servimos ao nosso Deus têm a mesma fé. Tem pessoas que quando vem a luta, quando vem as afrontas, quando vem as enfermidades, ela sabe suportar com fé, ela permanece de pé ali na posição dela, mas tem pessoas que se abalam. Geazi, quando ele viu o exército cercando a cidade, Geazi se desesperou. A Bíblia diz que ele entra para dentro desesperado, no ato de que ele fala, ai meu Senhor, o que faremos agora? Estamos perdidos, em outra palavra, a cidade está cercada, é impossível vencer este exército, somos apenas 2, meu Senhor. Mas ele foi de encontro a Eliseu, um homem cheio de unção, de autoridade, um homem cheio de intimidade com Deus. E Eliseu fala, Geazi,
Se tu soubesse, oh Espírito Santo, oh querido, se tu soubesse que você não anda sozinho, se tu tão somente soubesse que onde você está acompanhado, com segurança, qual Deus determinou para te proteger, Deus determinou para cada vida, anjos dizendo, olha, guarda, livra, porque a Bíblia vai dizer que o fato de nós não ser consumidos é porque o Senhor, Ele é misericordioso e Ele nos guarda, querido. E agora Eliseu vai dizer para Geazi, mais são os que estão conosco. Mas eu acredito que as palavras que Eliseu fala para Geazi não acalmou o coração dele. Ele estava aflito, amedrontado, não é assim? Quando nós recebemos uma notícia, quando muitos recebem e olha, não tem mais jeito, você está com câncer, ou a porta se fechou, você não tem mais como pagar o aluguel, ou até mesmo morreu alguém muito querido de repente. São notícias que tiram o chão, que nos deixa, ai meu Senhor, o que faço agora? Não é assim? Assim estava Geazi. E Eliseu viu que não bastava tão somente falar, mas Eliseu, homem de intimidade com Deus, foi orar. E Eliseu ora dizendo, Deus, peço que abra os olhos dele, para que ele veja, Deus, que nós não estamos sozinhos, mas que maior é o exército qual o Senhor já enviou neste lugar. Tem um exército de Deus chegando sobre a tua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as lutas que estão te fazendo dizer, ai meu Senhor, o que eu vou fazer agora? Mas eu quero te dizer, querido, há um exército de Deus à sua disposição para guerrear o teu favor nesse dia. E diz a palavra do Senhor que agora Eliseu orou e os olhos de Geazi foi aberto. E ele olha e contempla a imensidão do exército, com carros de fogo, cavalos, e ali ele se alegra, porque ele viu que Deus estava no controle. E diz a palavra do Senhor, que agora é Eliseu, homem de intimidade, homem de autoridade, homem de unção. Querido, vale a pena buscarmos de Deus unção, autoridade, intimidade. Isso nós só vamos encontrar na oração. É isso, nós só vamos aprender a adquirir essa intimidade que está disponível para mim e para você quando nós pagamos o preço. Buscarmos a presença dele. Diz a palavra do Senhor que Eliseu agora vai orar. E ele diz, Senhor, eu peço-te que segue essa multidão de uma cegueira. Imediatamente, aqueles soldados todos foram cegos. Cegos para não reconhecer a Eliseu, para não saber que ele era o homem que era tão procurado. Que eu quero te dizer nesse dia que Deus está cegando o inimigo da tua alma. O Senhor está cegando, sabe, as investidas. Satanás, ele vai olhar para você e não vai te reconhecer, porque Deus é Deus na tua vida. E diz a palavra do Senhor que agora Eliseu se aproxima deles e diz assim, olha, a cidade que você está procurando, o homem que você está procurando, não é essa. Ele não está aqui, mas eu posso te levar. Eu posso te guiar a esta cidade. E eles assim aceitaram. E diz a palavra do Senhor que agora Eliseu segue com aquele povo em direção a Samaria. E chegando no meio de Samaria, eu acredito que o rei de Israel veio de encontro. Quando o rei de Israel viu aquele exército do inimigo que procurava tirar a vida dele, a Bíblia vai dizer que ele fala, ô meu Senhor, eu firo agora? Como é que eu faço? Eu firo ele, Senhor. Pediu uma direção para Eliseu e Eliseu disse, não, rei, jamais feriria os seus prisioneiros, porque eles estavam presos, eles chegaram na cidade do adversário, ele estava ali entregue no meio daquela cidade. Eliseu disse, não, meu rei, não faça isso não, sabe? Alimente, dá comida para ele. E agora o rei de Israel assim fez. E agora Eliseu ora novamente a Deus, e Deus abre a visão
daqueles homens. E eles viram que eles estavam no meio de Samaria. Eles viram que ele estava na mão do rei de Israel. E agora eles temeram as suas vidas, porque seriam presa fácil. Mas agora o rei de Israel surpreende aquele exército. A Bíblia vai dizer que ele o alimenta e deixa ir para o seu Senhor. Querido, Deus é um Deus de estratégia. Se você está passando luta na sua vida, se você tem enfrentado uma enfermidade, uma surpresa qual você não esperava, mas veio de repente, porque a nossa vida é assim. Hoje vai tudo bem, amanhã só Deus sabe o que pode sobrevir. O que Deus ele está nos dizendo nesse dia de hoje? Olha, minha filha, não se desespere, meu filho. Ora, confia em mim que eu continuo sendo o mesmo Deus que livrou Eliseu das mãos do adversário. Eu sou o mesmo Deus que posso mudar a sua situação. Então somente confia em mim, acredita naquilo que você lê. E outra coisa, meu filho, vem para a intimidade. Deus ele chama de intimidade nesse dia de hoje. Por quê? Porque se Eliseu não fosse um homem de intimidade, ele teria desmoronado, a sua casa teria caído. Mas Eliseu tinha intimidade. A pessoa que tem intimidade com Deus não se desespera com qualquer situação. Ela vai estar sempre, sempre crendo que o Senhor está no controle. Eu não sei qual é o exército que tem se levantado contra a tua vida, mas eu sei de uma coisa: há livramento para a tua vida nesse dia, há livramento para a tua casa, para a tua família. Então somente creia que o mesmo Deus que enviou um exército de anjo lá para cuidar de Eliseu, está enviando na tua casa um exército de anjo para te guardar, para te proteger de toda a astúcia do adversário da tua alma, querido. A palavra do Senhor vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra toda a potestade. Às vezes nós vivemos tão terrenamente que esquecemos que nós temos uma vida espiritual, que há uma batalha travada contra as nossas vidas diariamente. Mas saiba que você não está só, que você tem um Deus que pode e que está te guiando por este caminho. A palavra do Senhor vai dizer que os planos do rei da Síria foi frustrado. Aquele que achava que iria destruir, que iria pegar de surpresa, foi pego de surpresa. A história foi invertida. Então saiba neste dia de hoje que Deus ele está cuidando de você nos mínimos detalhes, querido. O nosso Deus é um Deus presente na hora da angústia. É na hora do sofrimento, é na hora do medo, é na hora do desespero que ele diz: calma, eu estou aqui. Eu não te abandonei, eu não te deixei. Lembra dos discípulos no meio do mar? Desesperado com a tempestade, achando que o barco iria naufragar, que eles iriam perecer. Jesus estava no monte orando, mas ele estava observando as forças dos seus discípulos. Talvez você nesse dia está dizendo: eu estou passando por uma luta que há muito tempo as minhas forças já estão se acabando. Ele está te observando. Ele está te olhando e ainda está vendo força na tua vida. Porque senão ele já teria agido. Porque senão ele já teria chegado no meio dessa tempestade. A Bíblia vai dizer que quando as forças dos discípulos estavam a se acabar, Jesus surge no meio do mar, no meio da tempestade, andando, porque ele é assim. Ele é um Deus que não precisa de barco para navegar. Ele é um Deus que não precisa de mar calmo para caminhar sobre ele. Ele vem no meio da tempestade para te socorrer, para me socorrer e para dizer que ele é o grande eu sou. Amém, querido? Que o Senhor Jesus te abençoe. Continue firme. Não desista diante das lutas, dos levantes, das surpresas que a vida nos traz. Porque elas vêm. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições. Mas neste momento, o que ele falou? Tenha de bom ânimo, porque eu venci todas.
e você também vai vencer. Ele venceu, querido. Eu costumo imaginar Jesus se despindo da tua glória para se vestir de um corpo humano, para saber o que é humilhação, o que é perseguição, o que é medo, aflição de alma, chicotada o nosso Jesus levou. E por fim, morrer numa cruz. Então ele sabe tudo que você está passando. E eu gosto mais ainda do salmo que diz: ele olha para nós, lembra que somos pó. Por quê? Ele conhece a nossa estrutura. Ele já esteve vestido na mesma matéria que eu e você. Amém? Deus abençoe.